Olá, eu sou o Renan, tenho 42 anos, sou fundador do Movimento Brasil Livre, ou seja, eu liderei as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, do nada, com um escritóriozinho minúsculo lá no centro de São Paulo, com um japonês, à época um japonês fedido, hoje o melhor deputado do Brasil, Kim Kataguiri. Peraí, um japonês fedido? Ele era meio fedido. Não tomava banho ou era falta de perfume? Havia uma licenciosidade dele com a falta de banho. Certo. Hoje limpinho? Hoje limpíssimo e em todos os aspectos, e uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida e que teve seu projeto de aumento de penas para furto, roubo e receptação sancionado pelo Lula ontem, não sem ressalvas do Lula, que ele não pode ver um bandido que já faz já tem aquela tentação ali, a mão começa a tremer, mas foi sancionado o projeto, lideramos o impeachment da Dilma, eu fui vice-presidente do comitê do impeachment no Congresso Nacional, ou seja, coordenei não só ruas, mas também lideranças políticas para passar o impeachment. Fomos às ruas também para derrubar o Lula, fazer o Lula ser preso no momento em que a Operação Lava Jato corria risco em 2018. Quando precisei fazer oposição ao bolsonarismo junto com o meu grupo, assim eu fiz, perdi seguidores, perdi apoiadores, perdi tudo, quase fechamos o movimento, fomos alvo de perseguição política. Tinha uma brincadeira na época que falavam o que estava derretendo? O que era? Derrete MBL. Derrete MBL. Derreteu tanto que se espalhou, né, cara? E hoje estamos em todo o Brasil. Criamos um partido político do mais absoluto zero, com milhares de jovens trabalhando para coletar assinaturas ao redor do Brasil, com as nossas próprias tecnologias. Criamos a segunda maior revista de política, cultura e arte do Brasil, só atrás da revista Piauí, que é do Banco Itaú, ou seja, a gente contra o Banco Itaú. O único projeto sério de direita do Brasil. Criamos a revista Valete. Criamos também o Partido Missão, que basicamente, eu volto a colocar, é o último partido a ser montado com a lei mais difícil no Brasil. O Bolsonaro tentou e não conseguiu. E não é porque foi sabotado, tem nada disso. Simplesmente não foi bom, não teve inteligência no processo. Os filhos dele tentaram tocar, Flávio e Eduardo, não são muito inteligentes, e quando você é preguiçoso e não é inteligente, a sorte não sorri pra você. Disseram que eu tive sorte, e realmente a sorte sorri quando você é inteligente e trabalha bastante. Criei uma rede social própria, que é o Valete Plus, em que pessoas podem criar seus podcasts, criar seus textos, e de certa medida provocar o mundo com seu pensamento individual, sem censura. Ou seja, criamos todo um ecossistema que ajuda aquilo que a gente chama de direita, com ideias originais, a mudar o Brasil. E hoje eu tô aqui, graças a todo esse trabalho de mais de 10 anos, tendo o direito de vir aqui no Vilela. Eu já vim outras vezes aqui como convidado, como quase um especialista em algumas áreas. Alguns temas, né? E hoje eu tenho o direito de vir aqui como pré-candidato à presidência da República por conta desses milhares de jovens que coletaram assinatura pra gente. São pessoas ao redor do Brasil que botaram muita fé no projeto e hoje eles estão juntos, eles estão sentados aqui comigo em certa medida, participando desse sonho de tornar o Brasil, o país que a gente vive, um lugar muito, 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 muito melhor. E ele pode ser. Então, pra mim é uma honra e uma responsabilidade gigantesca, uma responsa enorme, porque é muita gente, uma molecada muito grande, em todos os lugares do Brasil, botando muita esperança. E às vezes eu acordo no meio da noite assim, uau, sabe? A pesquisa Atlas mostra, eu estou em segundo entre jovens de 16 a 24 anos, e já dos de 25 a 35 eu tenho de 11 a 14%, dependendo do cenário. É uma responsabilidade muito grande, a gente está encampando o sonho de uma geração e a gente não pode falhar. Então eu tô aqui com esse sonho aqui para carregar. Eu queria começar então para você fazer uma análise para a gente, econômica, sociopolítica, sei lá, a mais abrangente possível daquele Brasil que você tinha no Vem Pra Rua, que é esse início, né, o pontapé inicial, para o Brasil que a gente tem hoje. O que mudou, o que continua igual? Bom, pois bem, uma análise de 2014 pra cá, né? Em certa medida, as pessoas saíram em 2013. Você tava com quantos anos? Eu tinha 29, 30 anos quando comecei o MBL. Tá. Eu era um dos mais velhos. O Kim tinha 18, 19 anos. Moleque, né? Tudo moleque. E as pessoas saíram às ruas em 2013. E em 2013 era assim uma revolta contra o sistema. Já faz muito tempo, parece que... Ela começa... Não tinha cor ideológica. Até começa com a esquerda, mas ela não tinha cor ideológica. Ela começou como um fenômeno. Esse fenômeno toma as ruas do Brasil para mostrar assim, nós estamos com raiva de algo que a gente não sabe descrever. Quando o MBL surge, aí já em 2014, a gente direciona, não, esse governo é um governo corrupto, há um escândalo de corrupção gigante que a Lava Jato está descobrindo, e nós precisamos derrubar esse governo e administrar o Brasil com novas ideias. Aí sim surge o que a gente chama de direita online. Aí tinha o Olavo de Carvalho, que era um pensador, você tinha o Bolsonaro, começava a surgir, indo lá no programa da Luciana Gimenez, com os memes dele e tal. Então muita coisa começou a surgir. A gente derruba Dilma Rousseff, entra o Michel Temer. À época, a gente apoiou duas grandes propostas, uma foi a reforma trabalhista, outra PEC do teto.
A gente tentou apoiar a época com a reforma da Previdência, para o Brasil já mudar a lógica econômica dele. Se tivesse passado aquela época, o Brasil já estava em outra posição econômica, a época, para poder encarar as crises que vieram depois. Mas o Bolsonaro ganhou, havia por parte das pessoas uma grande esperança no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele transformou toda aquela esperança em mudar um país em culto à personalidade dele. Porque o Bolsonaro é um homem muito simples. Ele até gostava, é um cara engraçado. Mas ele não... Simples no bom sentido ou no mau sentido? No bom e no mau sentido. A questão é a seguinte, ele quer mostrar o tempo todo que ele é uma pessoa comum. Mas para você ter feitos extraordinários, você precisa ser uma pessoa com qualidades extraordinárias, que são qualidades incomuns. Se você põe uma pessoa incomum para fazer uma cirurgia no seu cérebro, essa pessoa vai fazer uma besteira, ela não tem qualidades especiais. O Bolsonaro nunca teve essas qualidades, as pessoas gostavam dele por ele ser simples, por ele ser engraçado. Ok, só que quando ele precisava lidar com crise, ele não sabia o que fazer. E mais, ele tinha preocupações com os filhos, se o filho corrupto aqui ou o filho corrupto ali, ele iria se dar mal, então ele precisava proteger. Na prática, ele traiu essa esperança das pessoas e a gente se manteve brigando. E acho que você fez muita cobertura desse período, 2020, 21, 22. E ele perdeu a eleição pro Lula, como era esperado. E aí vem um governo de esquerda e a gente volta, e isso que a gente amarra todo o ciclo. A gente volta para 2015, quando a Dilma ainda estava no poder. A gente volta assim, como é que pode o PT ter retornado ao poder, mesmo o PT ter sido chutado pelas pessoas às ruas em 2016, 17, 18? É porque naquela época, em 16, 17, 18, tinha uma coisa que a gente não tem mais hoje. Tinha esperança que o Brasil dava pra ficar diferente, então as pessoas saíram às ruas, porque elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente, e as pessoas defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então, quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula. E tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou. E aí a gente está hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as pessoas da minha geração, da sua geração também. Na minha geração. Porque é uma geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse sentimento é ruim. É muito ruim, porque não aconteceu. O Brasil não aconteceu pra minha geração. Tinha oportunidade. Lógico. Imagina um cara, eu tô com 42 anos. Um cara da minha geração achava assim, vou fazer a faculdade, estudei, fiz a faculdade, vou arrumar um trampo, vou crescer na empresa, talvez mude pra outra pra ter uma promoção, vou comprar uma casa, casei. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Essa geração minha, já em 2008 teve uma crise, então teve a crise mundial em 2008. O Brasil teve uma outra crise em 2013, 14, 15. Crise econômica, então essa pessoa perdeu tudo. Aí quando viu esse cara que fez a faculdade, tá tendo que fazer Uber pra sobreviver. E aí ele, não, agora é Bolsonaro, agora vai. Aí não foi. Aí volta o Lula e fala, vou te dar uma picanha. Picanha? E não teve picanha nenhuma também. Então esse cara acha que viver no Brasil é uma desgraça. E aí o que tá acontecendo? As pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil, que sempre foi um país de imigrantes, um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo. Hoje não é mais assim, o brasileiro vai embora. O brasileiro tá procurando emprego em outros lugares. E isso tá acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas, o Brasil é um bostil, o Brasil não vai dar nada, ou o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. O Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, Vila. Exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra Rara, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferente. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como 6º. Que China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Vamos botar assim. Então, o Brasil deveria jogar nessa liga.
Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, cara, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá, o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, que foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um estado... Eu visitei o Maranhão. Beijo pra todo mundo do Maranhão, vocês sabem que eu tô falando verdade. A galera do Maranhão sabe que eles são administrados pela pior classe política do Brasil. Dito isso, eles mandam muito mais do que administradores públicos e políticos e lideranças de estados mais bem administrados. Santa Catarina, por exemplo. Então, o que faz com que o Brasil ele seja tão desequilibrado? Nós temos um sistema político antigo que ele valoriza a ocupação de espaço e não a entrega de resultado. E a população, e aqui eu vou perder voto, mas vamos lá, aqui nós temos que... Tô no Vilela, cara, tô em casa, aqui eu vou falar o que eu penso mesmo. A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que é isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa, porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, mas ela sabe que ela tá uma merda aqui. Não sabe. Vilela, ela não sabe. Ela sabe que não tem segurança. Vilela, ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar um exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de votar. Você perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo que aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, toda a rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. Ele nem compreende o que tá acontecendo ali. Porque aquilo tá fora do escopo de imaginação dele. Que é mais ou menos parecido quando a gente, que é de capital, vai pra outro país. Exato. Fui pra China agora e você vê as ruas tão limpas, com tanta gente na rua, você fala, cara, como podia ser assim no Brasil? Exato. Então, as pessoas não imaginam. É um problema de imaginação. Outra coisa, eu falei saneamento básico, ninguém dá valor. Só que eu sei esse problema. Eu rodei o Maranhão, e aí eu já tinha falado, Renan, aqui tem muito problema de saneamento, cuidado pra tomar um suco, que eles vão bater com a água da torneira, ela vai no fundo vindo do poço, que vai pegar um lençol freático, num lugar que não tem saneamento. Doença. Toda minha equipe pegou diarreia. Todo mundo. Tomando, às vezes, um suco, ou você pediu uma Coca-Cola, pediu um gelo. O gelo foi feito ali no... Aí você pegava. E a população, infelizmente, acaba se acostumando, porque a população foi tratada como bicho a vida inteira. A população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor.
A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico, mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas nos lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim, a vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que a educação já era dada em alguma medida como valor, eles deram mais valor e levaram vantagens nisso. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Quando eu era criancinha, eu me alfabetizei muito rápido. Minha mãe me ajudava, ela sentava. Minha mãe era uma mulher de classe média, jovem, que meu pai trabalhava, ele era um cara de classe média, ambos tinham se formado, tinham estudado, e minha mãe eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, era uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar, e ao mesmo tempo aquela mãe não entendia como eu cobro a escola pro meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem: saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, preciso fazer um exame, demora muito tempo pra sair meu exame. Precisa ser às vezes em outra cidade, às vezes eu tô numa cidade pequena, preciso ir pra outra cidade, não tem transporte pra ir pra outra cidade, demora pra fazer o exame, demora pra conseguir uma cirurgia, que é o famoso problema de acesso que tem no SUS. Então, na saúde, o pessoal olha. Transporte, o pessoal também olha, porque é uma coisa que afeta ela. Vou pro trabalho, ou o transporte tá caro, ou o transporte tá demorado, ou o transporte tá ruim. Mas, no geral, nos lugares mais humildes, boa parte dos problemas não são avaliados como importantes. E aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil. A maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então, você tem uma família com 5 pessoas. Ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família. Aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento. Ele fica mantendo você num sistema de favor. E nada disso envolve atividade econômica gerada no município. Porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal. Esse repasse vem de dinheiro tirado de outros lugares. E esse político não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a arrecadação, tampouco em melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara, todos os políticos do Centrão, os políticos mais corruptos, eles vêm desse modelo de engambelar o eleitor, de comprar o eleitor, de manter o eleitor ali como um servo, enquanto ele tira dinheiro de outros lugares do Brasil que estão ralando e pagando imposto altíssimo, e aí ele se mantém, fica rico no meio, e aí ele tem o ciclo eleitoral. Se esse cara tá no Nordeste, não no Norte, no Nordeste tem, por exemplo, vai acontecer agora o São João. Todo político do interior tem que fazer o maior São João possível, e o eleitor avalia ele se o São João for grande. No resto dos lugares são os grandes shows, por exemplo, festa da prefeitura. A prefeitura fez aniversário, aí você traz o Natanzinho, traz o Wesley Safadão, e traz vários desses cantores, e aí o público avalia, meu prefeito é bom. Aí o Safadão chama o prefeito lá, o prefeito dança. Cara, isso não dá. Aí você tem, sei lá, mais de 2.000 cidades no Brasil que vivem disso. Pão e circo. É um pão e circo com muita pobreza, IDH baixíssimo e baixa atividade econômica. Em última instância, não só por conta disso, por conta de outras coisas, mas isso faz também com que outros lugares no Brasil acabem pagando uma alíquota de impostos muito alta para sustentar essas transferências para outros estados e municípios e também para sustentar a máquina do governo, a grande máquina com seus milhares de juízes, com seus milhares de promotores, com seus funsas que ganham salários acima da média, com super aposentadorias. E você tem que sustentar toda essa máquina que redistribui dinheiro que não funciona. E aí fica a pergunta, desde a Constituição de 88 tem todos esses instrumentos de distribuição de recursos. Se for puxar ainda, vamos dizer, o Pacto Federativo, os investimentos para diminuir a pobreza no Nordeste, Sudene e tal, a gente está lá desde os anos 50 falando em fazer isso. E a desigualdade regional não diminuiu. Então a gente tem que mudar a lógica. E quando eu olho e eu estudo a lógica, ou seja, quando a gente estuda história, o que a gente percebe? Que você tem uma classe política que é horrenda, que é a pior classe política possível, administrando os lugares mais humildes e que não larga o osso. E eles se aliam com a esquerda, com a direita, com quem for, que é o famoso Centrão. E se a gente quiser resolver Centrão, se a gente quiser resolver STF, se a gente quiser tornar, aí sim, o Brasil que eu falei que tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo, a gente vai ter que resolver esse problema. Porque rodando o Brasil, tomando uma surra de Brasil, vamos botar assim, você percebe que boa parte das nossas discussões são sobre outras coisas. E não sobre isso. E isso é o essencial. Isso é o verdadeiro tema de Brasil. Eu mesmo, cara, como liderança de movimento, eu achava que, tem outro tema aqui. Cara, tem temas bem mais importantes. E esse é mais importante. Esse eu percebi. Este é o maior problema do Brasil.
E se a gente resolve esse problema, por extensão, a gente começa a resolver o grande problema brasileiro. Porque do jeito que tá, o mundo não vai ter clemência com o Brasil. O Brasil, como você disse, tem terras raras, tem recursos hídricos, está posicionado estrategicamente. O continente, o Sul, a América do Sul, assim como o tal do Sul global, vai ser cada vez mais importante nas próximas décadas. A China, por exemplo, quer fazer uma ferrovia ligando Ilhéus até Xangai, no Peru, que é a ferrovia bioceânica. Porque aí eles dão um bypass ali no canal do Panamá. Você cruza o oceano. E os Estados Unidos não quer. A gente quer. Pra gente é bom. Mas é bom ser com a China fazendo a ferrovia? Não sei, eu quero a gente fazer a ferrovia. Então, o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Mas a discussão sobre segurança pública não, né? Não, ela é importante demais. Como eu disse, STF é importante, segurança pública é importante. Só que o exemplo que eu quero te dar disso é: o Brasil é como se fosse uma pessoa que está na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe. Mas se você não cuida, uma hora você vai parar no UTI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. A gente está com uma doença. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. A gente se esforça. Há um esforço, vamos dizer, civilizacional de anos em tornar o Brasil um país ruim no enfrentamento ao crime. Mas porque eles estão já dentro do sistema? Ou é uma visão que foi colocada na população? Não, é uma visão de Brasil. O Brasil ficou com muita culpa do período da ditadura militar, regime militar, chame o que quiser. O Brasil ficou com muita culpa. E essa culpa, por conta de violações de direitos humanos, fez com que a ideia de você avançar uma legislação penal dura para enfrentamento ao crime fosse sido colocado alguma coisa. Estamos imaginando que estamos nos porões do DOPS. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano. Inclusive, para ser claro, então pegaram lá nos Estados Unidos, né, todo o dinheiro que saía preciso até lembrar aqui o departamento que eles tinham, que é o SAD, que ia para ONGs, fundações nos Estados Unidos, e esse dinheiro era direcionado para ONGs brasileiras. E não só para financiamento de guerra racial, conflitos raciais, ONGs de direitos humanos que defendem direito penal mínimo. Então, isso tudo aconteceu. Por que é interessante, você acha? São várias razões. Eu acho que você enfraquece. Quando você faz com que um país invista em não se proteger do próprio crime, você está enfraquecendo esse outro país. E você divulga ideias das mais diversas. Aqui foi laboratório de guerra racial, aqui foi laboratório de todo tipo de ideia ruim. A guerra cultural que acontece no Brasil, ela foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Se for pegar, tem um site que chama, acho que é Fundação Monte Castelo. Ele vai pegar ali o dinheiro do George Soros, que é um maior investidor nisso, fundação por fundação, dinheiro que vem pro Brasil. Isso é nítido. Essas ONGs defendem políticas de desencarceramento, dizem que se você tiver uma política mais dura para aumento de pena, você está sendo racista. E aí você formula todas as grandes políticas públicas de segurança no Brasil baseadas nisso. E aí, cara, acontece o que aconteceu. Você, até 10 anos atrás, se você falasse, eu vou aumentar a pena para fascista. Mas é engraçado porque tanto a China quanto os Estados Unidos são muito duros com crime. Pois é, mas... E o pessoal defende a China, e o pessoal defende os Estados Unidos, e os dois têm que falar que se não for duro com o crime, cara, a gente já tá numa situação muito complicada, né? Sim, mas, Vilela, você vai pegar nos Estados Unidos, as leis penais, na maior parte dos casos, são feitas pelos estados, tá? Então você tem estados que absorveram essa visão de mundo e tiveram resultados desastrosos. A Califórnia teve resultados desastrosos. Você tem vários lugares, em Chicago, você tem crime... Não dá pra acontecer isso aqui, né? Nos Estados Unidos dá pra cada estado... Exato, e aconteceu isso lá também. Você teve leis penais mais brandas passando e aumento de crime.
acontecendo. Na China não, é um Estado centralizado e essas ONGs nem... Se essa ONG botar o pé pra fazer por na China, vai todo mundo preso. A China tem lei e ordem. Agora não só a China, outros países na Ásia. Se eu for falar em Singapura, que é um exemplo que todo mundo tem que estudar. Porque o Lee Kuan, que foi o grande líder ali de Singapura, viu o país ser humilhado por japoneses, viu o país ser devastado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura que a gente conhece, que era um país de pescadores com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado. E aí, em algumas décadas, ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica, trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, pra dar um exemplo, eles estão no lado contrário, tem lei e ordem. O Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até como os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar, essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. O Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. O ONG de direitos humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo os direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. É garantir que a trans... Não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil, a gente tem um meio Estado. Dizem aí 23% a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado. Você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso, quando eu falo de destruir o crime organizado, prender ou matou, direito penal do inimigo, eu tô falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis, tá tomado pelo PCC igualzinho, e aqui perto, Vilela, acho que é 2 km daqui, e é igualzinho Comando Vermelho, em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua pra esses caras. Ou eles vão ser alvo de uma operação. Se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, o lado de Nova York foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa. A boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou.
Xuxa botando MC Marlboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal, não, isso aqui é... Não, cara, a gente não pode aceitar isso. Se a gente quiser ser sério, vamos voltar pra questão das 5 maiores nações do mundo. Uma das 5 maiores nações do mundo não é favelizada nem é tomada pelo crime. Então a gente tem que ter as propostas pra fazer isso acontecer. Falei demais, Vilela, não sei. Não, se não falar, não tem programa. Em relação à segurança ainda, esse prendeu, matou, me explica isso. Prendeu, matou foi vamos dizer, quase um grito. Porque eu tenho medo disso. O cara foi preso e morre? Não. Ah, tá. Não. Então explica nada isso disso. aí. Porque foi o seguinte, eu tava numa... Não que alguns não mereçam, né? Foi pego agora no... eu sei, mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tava numa live, lembra que morreu ali no Parque do Povo, aqui em São Paulo, um ciclista? Sim. Ele entregou o celular pra um bandido. Depois ele entregar, o cara sangue frio, acho que eu vou matar aquele cara. Pum, pum, pum. E aí eu não tava a par do caso, me mostraram isso ao vivo na live. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Prender um ator. E aí surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem 2 caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso, ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Cara. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então, assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que, morreu. O cara lá matou, lá da facção. É mais um caso aí. E aí o aparato de investigação é lento. O inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim. Pô, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então, o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo e ela é enviada para a Europa pelo Porto Santos. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, contrabando. Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram funk. MC Rian foi preso, lavagem de dinheiro usando show, ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa para não virar um narco-estado? Por que tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam para não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo quando a gente pega um avião e vai para outro país e fala, nossa, a vida não precisa ser assim. Só que quantos brasileiros têm dinheiro para ir para outro país ter esse choque? Andar de madrugada sem nenhuma preocupação de ser nenhuma. assaltado. E assim, uma dica pra galera que é brasileira. Se for para Buenos Aires, se for para outros países do terceiro mundo, se for para Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferença. Entendeu? Então assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo fala pra você que é pra você naturalizar.
Que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também, que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara, que é aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo, que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha, no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil! Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade. Só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu. A favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos. Elas precisam ser donos do título de propriedade. Elas precisam ter rua arborizada. A criancinha tem que ir na escola tranquila, que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos. Que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade para mandar calar a boca o aluno que não tá se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais, que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho, as famílias vão ser premiadas, que esse aluno depois vai poder voltar para casa dele, numa boa, tranquilo, e encontrar a mãe dele que vai ter um emprego, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte para ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa. Uma lagarta que virou uma borboleta. Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas, porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas, e o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai se apresentar em público e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só para receber, para trabalhar e apoiar o prefeito, entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre, porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando, não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá para existir, a gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir, porque não vai dar para ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo para comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo para pagar, estão indo para pagar um show do Wesley Safadão numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele fazer um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele e pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando, eu tô do lado do Wesley, não o Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então tem que escolher um time. O Wesley motoqueiro e não o Wesley Safadão. O Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer. E o exemplo do Bukele? O que dá para aprender com o cara? E o que é perigoso pro Brasil? O Bukele, ele teve a coragem de mostrar que se você coloca lei e ordem, as pessoas percebem e você muda toda a dinâmica do país e o seu país passa a ser, vamos dizer, passível de ser alterado em outros temas.
O Bukele é muito conhecido por segurança, naturalmente. Mas se você não tem segurança, você não consegue fazer outras coisas. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não consigo fazer um bom programa de segurança pública na Rocinha, porque eu não consigo levar os funcionários públicos pra Rocinha. Eles vão lá com medo, tem que pedir a autorização do dono da boca. Então não dá pra fazer isso. Mesma coisa em Santa Quitéria, no Ceará. Todos os serviços públicos são mitigados. Então eu não consigo fazer as outras coisas que o Estado precisa fazer, ou que a iniciativa privada precisa fazer, porque você não resolve o básico. É a mesma coisa assim. Eu não consigo pedir pra você escrever um artigo ou fazer seu programa enquanto eu estiver te dando porrada física. Você vai ter que me quebrar de porrada pra você ficar calmo, tomar um banho e falar, agora eu vou trabalhar. Ou seja, lei e ordem, assim como comida, vem antes de tudo. Então o Bukele falou, primeiro lei e ordem. Vamos resolver lei e ordem? Vamos. Agora vamos resolver todo o resto. Com lei e ordem você resolve a economia. Com lei e ordem você resolve a educação. Mas aqui você faria a mesma coisa? Precisa. Logo no começo. O presidente da República ele tem que fazer um marco. Eu vou colocar lei e ordem no meu país. Meu país vai ter lei e ordem, muita. E por que ninguém fez até isso? Porque não davam valor e porque não tinha um projeto de Brasil. Esse é um grande problema. O Bukele tinha um projeto para El Salvador. Ele vislumbrava, se eu arrumar a lei, se eu destruir as gangues aqui, aí eu vou poder tentar transformar El Salvador num hub para eu trazer grandes empresas. Aí a Google foi para lá, a China investiu em biblioteca, ele tá trazer empresas de cripto para lá e tá tendo sucesso nisso. Agora, o que ninguém fala do Bukele, o sistema de saúde, um modelo envolvendo inteligência artificial, um aplicativo que ele criou, se eu não me engano, junto com a Google, para integrar o atendimento para as pessoas, é genial, é mais genial do que o modelo de segurança dele. Ninguém fala. Vai ficar os jornalistas, por exemplo, o Bukele é autoritário. Você conhece o sistema de saúde de El Salvador? Cara, se vê o sistema de saúde que ele está implementando lá, é genial. Por que ele fez isso? Porque ele conseguiu impor lei e ordem, e aí ele teve com isso espaço, não só de popularidade, mas, vamos dizer, espaço político num país que não tem mais gangues, para investir em saúde. Ele estava com uma política de fazer novas escolas, de impor lei e ordem e disciplina nas escolas, porque o Bukele, ele está estudando o caso de Singapura. O ídolo do Bukele, no fundo, é o Lee Kuan, lá de Singapura. E agora que eu citei o Lee Kuan, pode anotar que os outros presidenciáveis vão tudo me copiar, né? Que eles adoram copiar. Agora é pra falar de Singapura, eu vou falar do Lee Kuan. Lee Kuan, o modelo do... Você tá mandando indireta pra alguém? Pô, nem é pra alguém, porque o Zema gosta de falar até nos termos. O Flávio copiou um slogan meu. Eu falava, Nordeste é solução. Porque eu falo, se a gente resolve... Você viu o que eu expliquei das prefeituras, toda a construção que eu fiz? O que eu explico é, se você muda o modelo de governança nos municípios e nos estados do Nordeste e gera atividade econômica, o Nordeste para de exportar pessoas humildes para viver de maneira indigna em outros estados, você melhora a qualidade da representação política, todos os estados começam a contribuir com a federação de maneira equilibrada. E aí fica dinheiro de São Paulo em São Paulo, para São Paulo investir em estrada, para Santa Catarina investir em estrada, entendeu? Você resolve a federação. Portanto, o Nordeste não é o problema. O Nordeste é a solução. Essa é a minha tese. Pô, tem artigos, tem tudo. A gente construiu livros sobre isso. O Flávio vai lá e como ele acha que, eu vou pegar votos no Nordeste, então o Nordeste é a solução. Vai pastar. E o Zema... Até minhas declarações, desde a ideia do direito penal do inimigo, quando falam de transformar o crime organizado em equilibrar, qualificar ele como grupo terrorista, que é a implementação do direito penal do inimigo. Até as minhas falas diretas, quando eu falo assim, marmanjo de 25 anos que tá recebendo Bolsa Família vai ter que trabalhar. O cara copia ipsis literis. Tem problema? Eu não acho problema. Eu acho que nem acho que é o Zema que copia, acho que ele tem uma equipe lá. O Zema é um cara bonzinho, não tem nada pessoal contra ele. Só que eu acho assim, entreguem mais, vocês podem mais. Vocês têm partidos políticos, Zema, Caiado, Flávio, com fundações multimilionárias. Bota a bosta da sua fundação, do partido para trabalhar, contrate intelectuais e pague bem pessoas que pensam para construir uma visão de mundo original. Vocês têm partido político para quê? Então, o meu partido que assim é pobrinho, a gente constrói a própria visão de mundo. Então, pega a galera, o PL, que é o partido lá do Flávio, tem uma fundação, acho que é a Fundação Álvaro Vale. Em 4 anos, assim, se der, bobear deve dar centenas de milhões de dinheiro que esses caras têm à disposição. Aí ficam lá fazendo uns eventos nada a ver. Use a fundação pro que a lei manda, que é crie políticas públicas, crie um horizonte Brasil. Ninguém cria. Então isso que me irrita. Porque eles têm oportunidade. Se quer copiar, se quer acha que o discurso funciona, copia, a gente já tá pautando, fico feliz. Só que, e o teu partido, não tem ninguém? Construa um horizonte Brasil. E isso me irrita. Porque, assim, a gente tem que aqui assoviar e chupar cana.
A gente não tem dinheiro, a gente tem que rodar o Brasil de carro, a gente não roda o Brasil de jatinho, a gente roda o Brasil de carro, a gente tem que trabalhar com militância, tem que construir as pré-candidaturas sem grana. Os caras já têm uma estrutura. Então, pô, use a estrutura pra fazer algo inspirador. Porque se for bom, vamos supor, se o Flávio Bolsonaro, que não vai vir nada de lá, mas se o Flávio Bolsonaro vier com algo inspirador, algo que é uma boa proposta, não, tá aqui. Pô, eu defendo também. Tem problema nenhum. Ideia boa tem que ser copiada. O ruim é copiar a ideia ruim. Agora, venham com as ideias, venham com os conceitos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.